paralítico no tanque de Betesda. São três dos encontros de Jesus que nós mais pregamos e mais ministramos. Mas próximo domingo nós vamos entender a história de Nicodemos. Vamos lá. Quem era esse homem chamado Nicodemos? Finalzinho do capítulo de número 2, vou pedir a mídia, se puder, me apresente, por gentileza, e me acompanhe. João 2, 23. Você vai olhar aí na sua Bíblia, você vai descobrir que quando Jesus transforma água em vinho, quando Jesus purifica e limpa o templo, no final da passagem da purificação do templo, olha só o que o texto diz acerca de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque conhecia o coração de todos. E não precisa que ninguém dê testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia qual era a natureza do homem. Muitas pessoas seguiam Jesus a partir desse momento. Nós estamos no início do ministério de Jesus, mas muita gente já o seguia, já o acompanhava, mas a maior parte tinha um interesse superficial no ministério do Mestre. O que nós vamos ver a partir do capítulo 3 é algo diferente. Enquanto muitos acompanhavam, muitos se simpatizavam com Jesus, mas não para uma fé, eu diria assim, suficiente para a salvação, nós vamos observar um homem que tinha, contrastando com aqueles do capítulo 2, um homem que tinha um interesse a mais em Jesus. No finalzinho, último versículo do capítulo 2, versículo 25, diz assim: e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia qual era a natureza do homem. Versículo 1 agora do capítulo 3, pode passar o próximo versículo, olha o que vai dizer a Bíblia. Havia entre os fariseus o quê? Um homem. Nós vamos observar aqui um homem com interesse diferente, com um coração diferente, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem diferente, porque Nicodemos observou Jesus. Provavelmente no final do capítulo 2, quando Jesus purifica o templo, Nicodemos estava lá. Nicodemos ouviu falar do milagre da transformação da água no vinho. Nicodemos viu a autoridade que havia sobre ele naquele momento. E esse versículo 1, vou pedir para deixar na tela aqui, ele fala muito acerca de Nicodemos. Dá um pouco do seu gênero, a Bíblia diz, ele era um homem, a sua nacionalidade, está tudo aí nesse texto, era judeu. Talvez a sua orientação espiritual, ele era um fariseu. E nós vamos observar daqui para frente que por todo o ministério de Jesus, Jesus vai ter encontros acalorados justamente com os fariseus. Esse grupo por todo momento vai encontrar, vai tentar cercar, fechar, tomar alguma contradição daquilo que Jesus falava. E esse homem Nicodemos era um dos chefes desses fariseus. Atenção, não se ouve falar dos fariseus do Antigo Testamento. Fariseus e saduceus são figuras neotestamentárias. Provavelmente nasceram naqueles 407 anos do período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois do cativeiro na Babilônia, um grupo de homens se levanta e com excelente boa vontade perceberam que ao longo da história Deus teve que corrigir, Deus teve que orientar esse povo. Foram levados pelo cativeiro, se tornaram uma nação idólatra, uma nação afastada de Deus. E agora um grupo de homens se levanta dizendo: olha, nós queremos nos separar do pecado, nós queremos de fato viver uma vida santa, uma vida piedosa. Uma fantástica iniciativa. Se levanta um grupo que é conhecido justamente como o grupo dos fariseus. Na verdade haviam dois. Haviam os saduceus, que eram um pouco mais liberais, e haviam os fariseus, que eram mais radicais, mais legalistas. E alguns estudos dizem que na época de Jesus haviam cerca de 6.000 fariseus. Um grupo muito operoso, um grupo muito influente naquela época. Nesse período eles se levantam e começam a de fato fazer alguma diferença. O problema é que ao invés deles só se separarem do pecado e tentarem gerar uma transformação em Israel, a Bíblia diz que eles agora exageram e descambam para o lado do legalismo. Ao invés de só quererem santificar a própria vida, a gente vai perceber um grupo de gente que começa a se achar melhor do que os outros. Eles pegaram as normas da lei, os preceitos da lei de Moisés, e agora criaram centenas e centenas de regras humanas, que eles chamavam de Mishnah, e começavam a seguir essas regras, e quem não seguisse era confrontado por esses homens. Lembra da história do fariseu e do publicano? O próprio Jesus conta a história. O publicano entra no templo para adorar a Deus, e ele entra de cabeça baixa.
Ele reconhece sua condição: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou limitado perante Deus. Por isso ele nem aparece, ele nem vai para frente. Ele entra de cabeça abaixo e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem falho, pecador, limitado, que a tua graça se manifeste sobre a minha vida. Aí do outro lado entra justamente um fariseu, esse grupo do qual Nicodemos fazia parte. E ele vai lá para frente no altar e ao invés de olhar para Deus, ele olha para o homem. Ele diz: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual àquele publicano, porque eu dou meu dízimo, porque eu jejuo tantas vezes por semana. Jesus faz a seguinte pergunta: quem dos dois vocês acham que encontrou graça perante Deus? O fariseu ou o publicano? Quem foi? O publicano. Então a gente percebe que esse grupo começa a perseguir, a ter embates com Jesus. Nicodemos era um dos líderes desse grupo que nós conhecemos. Nicodemos era um homem influente. Nicodemos, no versículo 1, está dizendo: um dos principais dos judeus. Está aí a última frase desse versículo. Provavelmente Nicodemos era um dos líderes do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse o Congresso Nacional e o STF, tudo no mesmo órgão. Eles julgavam todas as causas do povo de Israel, 71 homens. Provavelmente Nicodemos era o líder, era o presidente, era o chefe. Esse homem procura Jesus ao longo da noite com uma pergunta muito inusitada para fazer ao mestre. Lá no sepultamento de Jesus, Nicodemos aparece novamente, levando 45 quilos de mirras e aloés. Nicodemos é um homem influente, líder do Sinédrio, líder entre os judeus, um homem rico, de boa posição social, e à noite a Bíblia diz que esse homem se destaca para procurar Jesus. Ele observava o mestre, ele seguia o mestre, ele olhava tudo aquilo que Jesus estava fazendo e algo encontrou solo fértil no coração de Nicodemos. Versículo 2, olha o que diz o texto: este de noite foi ter com Jesus. Eu não vou entrar aqui no porquê que Nicodemos foi à noite, mas eu tenho para mim que Nicodemos era um homem muito ocupado, por todos esses pressupostos que eu coloquei. Tem gente que diz: Nicodemos foi à noite porque estava com medo. Talvez. Nicodemos não queria assimilar o nome dele com Jesus. Talvez. Mas Jesus era muito ocupado. Tem gente que tem a ideia que Jesus não tinha muita coisa para fazer, que Jesus tinha muito tempo livre, que Jesus podia ficar parado. A Bíblia diz: Jesus disse: eu trabalho, meu pai trabalha até agora. Jesus era um homem ocupado. E nem porque Jesus era um homem muito ocupado, ele deixava de ter tempo de orar, de cuidar das pessoas, de buscar a face do Pai. Nicodemos era um homem também muito ocupado. Então Nicodemos queria tempo de qualidade com Jesus. Nicodemos queria ter tempo para poder ouvir a voz do Mestre. E Nicodemos decide ter um encontro pessoal com Jesus. Eu amo esse texto, porque o primeiro fato que esse texto nos demonstra é que Nicodemos entendeu a importância do ambiente coletivo. Escute, eu quero trazer isso para o seu coração. É tão bom quando nós nos reunimos coletivamente, não é verdade? Quando a gente chega num culto como esse, quando a gente sorri para o irmão da direita, o irmão da esquerda, quando a gente canta junto, estuda a Bíblia junto, quando a gente é edificado, a igreja toda de uma vez só, quando você vem talvez cheio de problemas e limitações, achando que o seu problema é o maior problema do mundo, aí você olha para a esquerda, vê um irmão com um problema 2 vezes maior do que você, glorificando, exaltando a Deus, a alegria dele passa para você, contagia o seu coração, você é cheio. Esses são os benefícios de quem congrega e vive na coletividade. É bom demais louvar a Deus, ser abençoado por tudo que Deus faz nesse ambiente, mas melhor do que ter um encontro na coletividade com Jesus é ter um encontro a sós, onde só você e o Mestre conversam face a face. Sabe? Nicodemos entendeu.